Olá, você que me assiste, Deus abençoe você e tua família no nome de Jesus. Temos uma mensagem de hoje para glorificar o nome de Jesus, uma mensagem que muda a tua vida, muda a minha, porque é a palavra de Deus. E o título é: Não viva como eles vivem. Não viva como eles vivem. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por este momento. Queremos, ó Deus, que a graça do Senhor esteja nas nossas vidas. E oro agora, ó Deus, com esta pessoa que ora comigo, dizendo ao Senhor que eu e ela queremos ser diferente dos demais, queremos agradar o Senhor, queremos ter o Senhor os benefícios de filhos do Senhor, como realmente somos. Queremos, ó Deus, fazer o Senhor feliz. E fazendo o Senhor feliz, certamente nós seremos felizes, porque todas as boas dádivas que virão do Senhor nos alegrará muito. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos por poder confiar no Senhor, orar ao Senhor, bendizer o teu nome e dizer muito obrigado por este dia. Muito obrigado pela presença do Senhor nas nossas vidas. Assim eu oro com esta pessoa que assiste o vídeo agora. Amém. Não viva como eles vivem. Nós vamos falar neste período agora dos nossos vídeos sobre arrependimento, né? Uma palavra talvez não vivida ou não ouvida muito nas igrejas, mas eu gostaria de trazer esse assunto para você entender diretamente da língua hebraica, né? Quando falarmos do Velho Testamento, e entender também do grego quando falarmos do Novo Testamento. Só no hebraico tem duas diferenças na palavra arrependimento, ou arrepender-se, ou arrependeu-se. Tem duas fontes do hebraico e uma do grego, né, que é a metanoia. Mas nós vamos agora falar do princípio, quando houve, no nosso entendimento, o primeiro arrependimento. E você vai ficar surpreso em saber que tem pessoas que não se arrependeram, que deixou as coisas andarem, mas não se arrependeu. Não mostra na Bíblia que claramente eles arrependeram de verdade. E você vai ver um arrependimento depois de um homem muito longo, depois de muitos anos existentes da humanidade, aí que você vai ver o primeiro homem que mostra realmente arrependimento. Então esta palavra é muito profunda, faz parte do nosso vocabulário, faz parte da nossa vida. E nós vamos começar falando sobre Deus, né? Tem duas versões que diz que Deus arrependeu, e outra versão que Deus diz que não pode se arrepender, porque ele não é homem e nem filho de homem. Vamos então andar nesse assunto? Vamos ler a palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 6. A primeira vez que traz essa palavra na Bíblia está aí em Gênesis capítulo 6. Versículo também 6. Eu gosto muito deste número 6, né? Quando você vai ver na palavra de Deus, no dia de número 6, né? No final do dia, Deus cria, né? Deus faz o homem. E como símbolo da perfeição dele, fazendo a imagem e semelhança dele, Deus selou a construção, a formatação, a criação do mundo com a feitura, né, do homem, ele fazendo o homem do pó da terra no sexto dia. Mas depois, no sexto capítulo de Gênesis também, Deus quer destruir a humanidade que ele criou. Engraçado esses números, né? E tem outros 6 na Bíblia que são excelentes para a gente andar neles. Mas vamos concentrar no que lemos. Diz assim em Gênesis, da Bíblia de Israel, do capítulo 6, o versículo 6 de Gênesis, diz assim: e se lamentou. Este arrependeu que está na sua Bíblia, o significado desta palavra aí deveria ser lamentou, né? E se lamentou Hashem, ou se lamentou o Senhor, ou o Eterno, como você quiser colocar, em ter ele feito o homem na terra. E a Bíblia diz: entristeceu-se o coração do Senhor, ou ele teve tristeza no seu coração. Na sua Bíblia está escrito
o arrependeu, o Senhor, mas Deus, conforme Números 23, alguma coisa, né, no capítulo 23 de Números, diz que Deus não é homem para mentir. Deus não é mortal para mentir, ou homem para mentir, e não é mortal para se arrepender. Este arrepender de Números é diferente desse arrepender que você tem na sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 6. Esse arrepender, no hebraico, do capítulo 6, no hebraico é Naham. Naham é lamento, tristeza que vem no coração, é um pesar, é uma misericórdia que Deus teve em ver o homem andando assim. Como assim o homem estava andando? Por isso o título da nossa mensagem é: não viva como eles vivem. E você pode viver diferente, né? Você pode ser diferente dos demais. E nós vamos trilhar isso. Já em Números, que no capítulo 23, fala da palavra shuv, que é o arrependimento do homem. No hebraico é shuv também, que é o arrependimento do homem, né? E esse que nós estamos falando é Naham. Naham é justamente esse atributo que a gente deu aí, que dá a Deus, de que Deus se arrependeu, mas não é dessa forma, é um lamento olhando a misericórdia. Como aconteceu este fato de Deus entristecer no seu coração tremendamente por ter feito o homem na terra, a ponto de ter misericórdia do homem? E ele apresenta a sua misericórdia. Ele toma uma decisão, mas a decisão dele é acompanhada de misericórdia. O que aconteceu? Quando você vai ver a cronologia bíblica, nós já falamos isso em outros vídeos passados, graças a Deus por isso, mas quando você vê, Adão teve Caim e teve Abel, e você conhece bem a história. Caim seria o primogênito de Adão. Mesmo Adão tendo pecado, ele e Eva, você não vê em momento algum dizendo que Adão arrependeu-se de ter pecado. Pelo contrário, ele tentou justificar que ele não foi para pegar do fruto, ele não tomou a iniciativa para pegar do fruto, que foi a mulher, né, que deu para ele o fruto. E assim a mulher também não se arrependeu. Ela justifica que foi enganada pela serpente. A serpente falou gostoso no ouvido dela e ela então entendeu isso aí, que era bom pegar e comer do fruto. Então Deus trata com eles, com o homem e com a mulher, porque na verdade o que estava incorporado na serpente já tinha uma sentença. Mas Deus então pune a serpente animal por si mesmo e o que estava nela, dizendo: agora para frente você vai rastejar. Você vai ter ira, ódio, mas vai rastejar, que era o que estava, o espírito que estava incorporado também na serpente. Mas prova-se que Adão não se arrependeu. Adão, então, né, ele não prova isso em palavras, mas Adão teve uma experiência com Deus. Ele teve Caim e possivelmente ele tenha contado para Caim, que foi seu primogênito, e Caim então resolveu oferecer, né, as suas ofertas a Deus. Ele também teve Abel, mas Caim era primogênito. Quando você vai ver mais tarde, Deus conserva a lei da primogenitura, mas Caim deixa a maldade entrar no seu coração, porque ele entendeu que o sacrifício de Abel era mais perfeito do que o dele. E aí, ao invés de ele se arrepender de não oferecer o melhor para Deus, ele então tenta tirar Abel do envolvimento com Deus. Ele tenta atrapalhar o que estava fazendo Abel. O que ocorre é que então Caim mata Abel e ficou o filho de Adão totalmente pervertido.
Deus, por misericórdia, quando Adão tinha 130 anos, Deus dá para Adão um filho chamado Sete, que era semelhante a Adão. Sete tinha reverência a Deus. Se ele era semelhante a Adão, então Adão tinha reverência também a Deus. Adão respeitava as atitudes, o mover de Deus. E Sete tinha essa reverência. Mas a Bíblia não fala que Sete era um adorador, invocador do Deus vivo. E então Sete, depois que Adão tinha 130 anos, Sete vive 105 depois que nasce. E então ele tem um filho chamado Enos. Que maravilha! Esse Enos nasceu, e talvez esse Enos possivelmente ouviu de Sete e ouviu do avô Adão, né? Sobre como Deus é maravilhoso e tudo. Esse Enos entendeu que bom era invocar, era clamar ao Senhor, não só prestar reverência, mas clamar ao Senhor. E ele foi influenciando também, porque ele aos 90 anos vivido ele tinha filhos. E o que acontece é que então Enos começou a criar ali um momento entre filhos dele, entre parentes dele ali, né? Porque Sete teve outros filhos, e ali eles começaram então, e Adão também vivendo, os homens começaram a invocar a Deus. Que maravilha! A falar do nome do Senhor, a falar no nome do Senhor, a falar com o Senhor. Mas até então, a palavra arrepender-se não existe aí de forma falada, eu me arrependo do que fiz. Mas passam aí muitos anos invocando a Deus. E sabe de uma coisa? Aproximadamente nas minhas contas aí, dá em média de 1000 anos. 1000 e alguma coisinha aí, invocando a Deus. Se você somar 830 com mais 130 mais 105, que dá 235, você vai achar aí aproximadamente 1050 anos do homem adorando a Deus, invocando a Deus. Mas também não existe a palavra perdão. A palavra arrependimento. Aí o que acontece? Nasce então, existe um homem lá chamado Lameque, que viveu 777 anos, né? Esse número 777 também é maravilhoso, já falei sobre ele e tenho prazer em falar em uma outra oportunidade. Mas ele, quando ele vai ter um filho chamado Noé, ele entrega uma profecia, ele fala: este restaurará os nossos dias. O que estava falando Lameque não sabemos, mas era uma profecia muito forte que ele estava entregando. Então nasce Noé. Noé vive, né, nos seus dias ali, e a Bíblia diz que nos dias de Noé começaram a acontecer coisas super desagradáveis. Até então parece que Deus estava com prazer no que estava acontecendo, mas nos dias de Noé as coisas começaram a se agravar. Aí começou o envolvimento sexual, muita orgia, muita coisa errada acontecendo, muita bebedice, muita carnalidade no meio dos homens. E aquilo ali, o pecado foi alastrando ao ponto desses 600 anos de Noé, ou 500 anos de Noé, aproximadamente, não 600, mas 500 anos de Noé, eles avançaram muito. E Deus, então, acontece, Gênesis, capítulo 6, versículo 6. E Deus olhando para a humanidade, Deus percebeu que a humanidade estava totalmente perdida. E Deus disse: eu não vou ficar lutando com o homem. O homem andou um bom tempo me invocando, e eu fiquei feliz com isso. Mas agora o homem está tão pervertido. A Bíblia diz que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. Então aquelas que já estavam pervertidas, aquelas mulheres, e alguns homens já pervertidos, atraíram aqueles que invocavam a Deus. Tem pessoas que dizem que é anjo que envolveu com mulher, anjo caído. O anjo não pode ter relação sexual. Anjo não tem sentimento carnal de homem. Anjo é anjo. Entendo que os filhos de Deus, aqueles que invocavam a Deus, começam então a afastar-se
daquele momento gostoso de clamar a Deus e começaram a envolver com as filhas normais dos homens, aquelas que não invocavam a Deus. E aquilo ali começou então naquele relacionamento ali. Possivelmente eles eram muito abençoados, eram como se fossem homens grandes, homens de estatura boa. No relacionar com a filha das mulheres, então começaram a nascer gigantes. Gente, não sabemos se isso era um problema, pode ser, podemos trazer isso em estudo mais tarde. Se esse problema de nascer além da estatura era uma punição de Deus, porque mais tarde você vai ver gigantes humilhando o povo de Deus, mas também você vai ver o povo de Deus vencendo gigantes. E o que acontece então é que ali começaram a nascer e eles começaram a tornar-se poderosos, fortes e pecadores. E Deus viu aquilo e disse: esses homens não estão tendo limites, a raça humana não está tendo limite, eu vou destruir a raça humana. Mas em todo este momento aí, com essa mistura toda, por isso o título da nossa mensagem é: não viva como eles vivem. Apareceu um homem ali. Este homem vivia diferente dos demais. Este homem continuou clamando a Deus porque ele herdou do seu antepassado lá de Enos o clamar a Deus. E agora ele ali continua o projeto de clamar a Deus, e ele se torna diferente dos demais. E quando Deus olhou para esses homens e disse: eu vou destruir a humanidade, ele viu este homem chamado Noé. E ele então entende e diz: olha, Noé, eu vou destruir a humanidade, mas você conservou o clamor, você conservou a adoração, você conservou a busca. Então eu vou recomeçar a humanidade com você. Preste atenção numa coisa: lá no 6º dia, Deus começa com um homem, e depois coloca uma mulher, faz uma mulher para este homem, da costela dele, e começa com um casal a humanidade. Deus criou os animais lá no 6º dia, e agora Deus, no capítulo 6 de Gênesis, decide: vou destruir animais, vou destruir aves, vou destruir a humanidade, os homens, mas eu vou recomeçar com Noé. Noé fazendo a arca e falando, Noé conseguiu conquistar, levar os filhos dele também, porque os filhos dele viam nele um exemplo de homem justo, fiel a Deus. Também clamaram ao Senhor. E Deus então, e eles ouviram o conselho do pai e da mãe e entraram na arca com Noé. E Deus decide recomeçar a humanidade, antes com 2 pessoas, agora com 8 pessoas. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas e os animais que entraram, um casal de cada, entraram com ele, na arca. Graças a Deus, porque Deus, ele lamentou a desgraça humana. Ele lamentou este momento que a humanidade virou as costas para ele. Mas um homem estava ali para fazer a diferença, para ser diferente dos demais, para não viver conforme eles estavam vivendo. O justo Noé é responsável por você e eu existir. Então você e eu podemos dizer: eu só existo porque houve um homem que clamava a Deus numa humanidade perdida, na humanidade que virou as costas para Deus. Você e eu somos frutos de profecia, nós só existimos porque Lameque, o que viveu 777 anos, entregou uma profecia sobre seu filho Noé, dizendo: este será o restaurador das nossas vidas. Lameque não estava sabendo o que estava falando, que Deus iria destruir dele para trás, ali de alguns outros para trás, toda a humanidade, mas que o filho dele seria o restaurador daquela obra-prima de Deus. Você hoje
não é obra-prima de Deus. Quem fala isso está inventando, não sabe o que está falando. Mas o Adão foi obra-prima de Deus. Aquela Eva antes do pecado também foi obra-prima de Deus. Porque obra-prima é uma criação, é um projeto perfeito. E eu e você não fomos criados projetos perfeitos. Nós erramos, nós falhamos, nós viramos às vezes as costas para Deus. Nós vivemos hoje, às vezes, muitos de nós, como viver os dias de Noé, casando-se e dando em casamento e festejando e fazendo proezas e fazendo coisas ilícitas. E às vezes Deus está olhando para essa geração nossa, como olhou para aquela geração antes do dilúvio, com misericórdia e lamentando, porque eu fui fazer esta geração para pecar tanto, para virar as costas contra mim, para amar tanto o pecado, porque eu fui colocar o homem na terra. Mas depois de Noé, Deus fez uma promessa tão linda: não vou mais destruir a humanidade com dilúvio. E então nós vemos o projeto de Deus andando de pauta em pauta para chegar até nós. Vemos que Deus, aquele tempo, os homens não entendiam o que era arrepender-se de verdade, mas Deus, tempo a tempo, foi trabalhando isso para nós entendermos hoje a nossa condição precária diante de Deus. Mas eu e você podemos abraçar o título dessa mensagem. É o que eu posso dizer a você: não viva como eles vivem. Hoje vemos tantas ofertas para o pecado, tanta complicação para o pecado, mas hoje, através de Cristo, eu posso decidir não viver como eles vivem, ser separado pelo Senhor, santo para o Senhor. E você também pode. Deus, de tempo em tempo, Ele foi mostrando que a graça dele seria manifesta. Antes o seu lamento, antes ele estava lamentando, mas no seu lamento ele apresentou misericórdia. No seu lamento ele apresentou recurso para o homem, para que a totalidade da humanidade não se perdesse. Ele pega Noé e dá um modelo de um barco grande para Noé e diz: faça do jeito que eu estou falando e entre nele, você e a tua família. Convide a outros, só que esses outros talvez não vão te dar ouvido, mas entre nele, porque eu vou recomeçar com vocês. Mas eu decidi, eu vou destruir esta humanidade que eu coloquei sobre a terra. Vou acabar com tudo isso. Por isso que no vídeo passado, no vídeo atrasado, eu disse sobre o raminho da oliveira, tirado lá do Monte das Oliveiras, pela ave que levou para Noé. Este Noé que eu estou falando. Deus, Ele faz tudo correto na minha vida e na tua. E Ele preserva as nossas vidas para que venhamos dar a Ele a honra e a glória devida. Você quer viver diferente? Eu te aconselho, não viva como eles vivem. Seja diferente, busque a Deus, adore a Deus. Deus não se arrependeu, Deus é santo, Deus só lamentou, mas do lamento dele, ele trouxe misericórdia. Por isso que eu e você existimos, por isso que eu e você estamos aqui hoje, podendo louvar e engrandecer o nome de Deus. Ainda na minha meditação, desde 7 um pouquinho da manhã, orando, até agora, quase 5 da tarde. Eu quero louvar a Deus pela tua vida e dizer um abraço meu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, no nome de Jesus. Assista os outros vídeos também. E obrigado por você existir na minha vida. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Um abraço meu, Pastor Riva Martins.